Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Nós estamos aqui para mais um capítulo do curso de programação CNC Siemens/Fanuc, ok? Estamos fazendo aí um curso completo, desde o básico até o avançado. Então você que já conhece o avançado, fica ligado aí que vamos entrar na parte parametrizada, vai ter muita coisa legal com proteção no programa, coisa assim. E você que está começando agora, comece desde o primeiro capítulo ali, que é o primeiro dia de primeira aula, né? Que você vai aprender desde o comecinho ali, começa uma coisa bem básica mesmo, ok? Eu já estou no ramo há muitos anos, né? Comecei a trabalhar em usinagem em 1974. Trabalhei até 82 como torneiro mecânico, então conheço bem chão de fábrica. Trabalhei numa empresa grande que tinha 3.000 funcionários, tinha tudo quanto a coisa de usinagem. Então eu vivi o chão de fábrica numa empresa que tinha tornos verticais enormes, desde pequenas máquinas até máquinas grandes, tornos de 5 metros de placa de diâmetro, com mandriladoras gigantes, de pequenas máquinas também de mandrilar, de fresar, prensas. Então eu vivi esse mundo de usinagem durante 8 anos dentro do chão de fábrica, sujando a mão de graxa. Em 82 me formei na FATEC, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, né? A FATEC pertencia à Unesp naquele tempo, no curso de processos de fabricação. E de lá para cá trabalhei sempre na área de processos. Fui supervisor de engenharia de manufatura da BF Goodrich durante 8 anos. Trabalhei 2 anos para a Marinha do Brasil no projeto Aramar. Trabalhei em algumas outras empresas com menor tempo. E 15 anos na empresa Heller, onde eu me aposentei em 2011. De lá para cá tenho trabalhado na CNC Tecnologia, que é uma empresa nossa, voltada para treinamento e assessoria, né? Dentro da Heller, que é o fabricante de máquinas, centros de usinagem dos melhores do mundo, eu fui coordenador na área de processos de fabricação, na engenharia de fabricação, durante 4 anos, 2 anos na área de engenharia de aplicação, onde a gente aprendeu a utilizar as máquinas, né? E programação, ferramenta, e o resto na área de assistência técnica, na área de treinamento, ok? Foram 15 anos no meio de fabricante de máquina, que deu uma grande experiência. Com relação a CNC, eu trabalho desde 1985, quando fiz os primeiros cursos, né? E fiz de apalpador, da própria Renischau mesmo, tal. Então a gente tem uma boa experiência para passar para vocês aí. Então fica ligado no canal, que tem bastante coisa boa para passar, ok? Se inscrevam no canal. Não temos intenção nenhuma de ganhar dinheiro com isso aqui é um trabalho voluntário. Eu estou fazendo, dando o melhor de mim, assim, passando a minha experiência de graça. Não tenho intenção nenhuma, nem preciso mais disso, tá? Nós estamos com 2 livros aí à venda também. Se quem quiser se interessar pelos livros também fique à vontade, tá? São muito bons, um dos melhores do mundo na língua portuguesa. Não é só eu que falo, todos os usuários falam, né? Um deles foi usado, não sei se é usado ainda, na Unicamp, nos cursos de pós-graduação em engenharia mecânica. Tem notícias que foi usado para o trabalho de encerramento do curso. Então são livros muito bons, pode ser usado desde quem faz Senai, iniciante, até pós-graduados na engenharia. Então, para o nosso canal eu digo a mesma coisa: espalhem para os seus amigos que fazem Senai, que são iniciantes, pessoal que faz engenharia, faz FATEC, faz cursos voltado à área de mecânica, de usinagem. Espalha isso aí, que você está fazendo uma boa ação para essas pessoas. Eu estou fazendo o que eu posso aqui dentro desse voluntariado, né? Hoje é um domingo, por exemplo, agora são 19 horas e pouco, 19h30. Estou aqui fazendo isso para vocês, sem ganhar nada, sem preocupar em ganhar nada, pelo prazer de passar, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a todos e fique ligado. E curta, descurta cada aula que você assistiu, cada apresentação nossa. Vai ter muita coisa interessante no canal, tá bom? Um abraço.
Comunicação interface de dados, agora na linguagem FANUC, né? A interface para o usuário. O usuário possui à disposição diversas interfaces de dados para transmitir dados da memória NC da parte externa e vice-versa. Então, quando fala em dados, né, nós temos diversos tipos de dados, não é só programa. Entre eles, programa, mas podem ser dados de máquina, podem ser variáveis, podem ser dados de ferramentas e outras coisas, tá? Então, essa é a forma de entrar e sair com dados que a gente vai abordar hoje nessa aula. Não vamos entrar no detalhe do painel, as operações do painel, isso vai ficar para o curso de operação. Hoje nós vamos falar só da interfaces, tá? Então, conforme a versão, modelo do comando FANUC, existem instalados os seguintes aparelhos de entrada e saída de dados: placa de memória FANUC, aparelho de leitura de disquetes, cartão de, PCMC, entrada USB, cabo serial e DNC. Tá? Então, conforme, está falando conforme a versão, tá? Então, e conforme o casamento do comando com a máquina, tal. Então existem vários fatores que podem interferir no que a máquina vai ter para entrada e saída de dados. Está falando aqui os principais, tá? E a gente vai colocar mais alguns a mais aqui que podem entrar nessa lógica aqui, tá? Então vamos entender primeiro como é que funciona a entrada e saída de dados na memória da máquina, tá? Então isso aqui é a interface de dados do FANUC. Então eu tenho aqui a memória NC, que é uma memória relativamente pequena. Normalmente os comandos eles não têm memória muito grande, tá? Eu tenho a memória do HD principal no próprio comando, no próprio sistema que é instalado a memória NC, eu tenho um HD. Então eu posso ter aqui uma pasta com arquivos e fazer entrada e saída de dados para a memória NC por aqui. Ou posso ter um computador ou uma mídia externa, também entrada de dados por aqui. Sempre eles conversam direto com a memória NC. Tá? E o que vai rodar na máquina, que vai processar na máquina, vai ser um arquivo que esteja armazenado na memória NC. Tá? Nunca eu vou conseguir rodar um arquivo que está aqui no HD, embora esteja no comando, né, no sistema do CNC, mas ele não está armazenado na memória NC. Então ele não pode ser processado, ok? Então, mais uma vez, memória externa, mídia externa, computador, entrada e saída de dados. Aqui no mesmo painel, na mesma área, tenho lá dentro um HD que vai conversar também com a memória NC, vai entrar e sair dados. E a memória NC que vai processar os dados no computador, ok? Então, através da interface RS-232 podem ser ligados adicionalmente aparelhos de leitura de fita perfurada, que nós fizemos na aula passada, né, na aula 6, não na aula 7, a aula 7 foi entrada de dados, a interface com o sistema FANUC. Na aula 6 nós falamos de fita perfurada, tá? Então, esse aparelho de fita perfurada ele pode também entrar no FANUC com o cabo RS-232, né? E também pode ter cabo que faça adaptação de disquetes, de cassetes, fita cassete, sistema P de aparelho de leitura de disquete, que é isso aí. Vamos supor, na máquina sua não tem leitura de disquete, mas tem uma entrada USB. Aí você tem um leitor daquele de disquete portátil com conexão USB. Você espeta aqui e usa ele, tá? Então, o que eu tenho aqui de opção? Então, eu tenho disquete, tá? Isso aqui é coisa mais antiga, para essa máquina dos FANUCs assim, eu teria um disco de 8 com 80 KB, essa coisa bem antiga, lá nos anos 70, depois avançou um pouquinho nos anos 80 aqui com disco de 5 1/4 com 110 KB de memória, depois ele avançou para 1,2. E esse disco avançou para 3,5 com 44 MB de memória. Tá? Então isso aí foi um avanço que conteve. Máquinas FANUC com esse tipo de disquete tem aos montes no mercado trabalhando. Tá? Então é uma coisa muito comum.
máquinas ainda trabalhando com esse tipo de leitura. Embora seja ultrapassado, é interessante a gente saber e conhecer por isso, tá? Então, eu sei, e todo mundo sabe que isso aqui já nem é usado mais, a gente já jogou quase tudo fora. Eu guardei alguns por relíquia, mas isso aqui já foi tudo pro lixo, tá? Mas a gente tem que conhecer porque tem muita máquina trabalhando assim. Então você que trabalha numa empresa pode uma hora estar de cara com uma máquina que só trabalha com disquete, tá? Então tem que saber que o disquete é um dos instrumentos de comunicação da máquina com o comando, do entrada e saída de dados. Hoje é muito comum o pendrive, tá? Sisteminha de HD portátil com entrada USB, então você espeta no USB do comando e faz a transferência de um arquivo que está aqui na HD portátil, tá? Um adaptador USB também para um notebook. Uma coisa também muito comum, cartão de memória. O PC Messia, ó, na verdade é um cartão de memória, que é um adaptador. Ó. Isso aqui é um adaptador, você encaixa o cartão de memória aqui e ele vai fazer a comunicação com a máquina. Então a máquina Fanuc, quase todas elas têm entrada para o cartão PC Messia. Aqui os cabos, que é muito comum também para você comunicar com, olha, serial USB, serial com PS2, serial, né, que você pode fazer com computador a longa distância, a curta distância, pode colocar um metro do comando e com esse mesmo cabo a 100 metros de distância, né, só prolongando o cabo, ok? Então eu posso comunicar através daqueles cabos com o computador ou com o notebook, tá? Então isso não faz diferença, usando o cabo de comunicação. Não todas, mas existem máquinas que podem ser com CDs ou DVDs, tá? Então aqui eu tenho o histórico deles, né? Os DVDs, a capacidade deles, conforme o tamanho, né? Conforme o tamanho e a forma de ser produzido. O disquinho mini CD dos anos 80, 90, né? De 8 polegadas com 180 megabytes. E o CD que nós trabalhamos até hoje, que é 12 polegadas, tem 700 megabytes. Esse aí existe até hoje, tá? Pode ser usado também. E assim, ó, a gente cobriu a maioria dos itens de comunicação, tá? Então, para a gente fazer essa comunicação externa, tá? E o HD, né, que é o que tem na máquina, que vai fazer a comunicação interna entre eles, mas estaria funcionando. Então, tipos de dados. Então, aquilo que a gente falou que vai ser transferido, entra e sai. Entre o CNC e os aparelhos externos, entrada e saída, podem ser efetuadas as trocas de dados. Os seguintes tipos de dados podem ser introduzidos ou copiados. Então eu posso tirar programas da máquina. Quando eu falo programas, é programas e subprogramas, né? Dados de correção. O que é dados de correção? Dados de ponto zero, dados de ferramenta, ok? Dados de ajuste da máquina. Parâmetros, esses aqui são parâmetros de máquina, tá? Tem vários tipos de parâmetros que o pessoal de serviços utiliza. Falhas de passo, dados de compensação também é para o pessoal de serviços. E variáveis de macros, que são aqueles parâmetros que a gente faz no programa parametrizado por variáveis. Também você pode tirar a lista desses dados aqui. Então, quando você vai fazer a entrada e saída de dados, você seleciona que tipo de arquivo que você quer tirar. E ele vai expor para você o que ele tem. Bom, a entrada e saída de dados dos diversos dados é pilotada através da operação no painel de operação da máquina. Então, essa parte de painel da máquina, tudo, eu vou dar uma mostradinha, umas telas mais para frente um pouquinho, mas eu vou me reter por aí. Detalhes de como fazer a operação já é parte do curso de operação, que nós vamos abordar um pouco mais para frente nos cursos de operação, tá? Drive disquete nós já falamos, né, copiado. Salvamento de dados. Em caso de defeitos fatais no comando, por exemplo, defeitos em disco rígido, defeitos no CNC,
pode haver perda de dados. Então pode dar um pau no comando e perder todos os dados que tem ali. Tá? Então se você tem todos os seus trabalhos colocados só na máquina, vai dar problema. Então, para evitar a perda de dados, deve ser realizado um salvamento de dados backup no períodos regulares de tempo. O usuário é responsável por a salvaguarda. Esse usuário aqui, ó, na verdade, não é o operador da máquina, é o dono da máquina. Tá? Seria o fabricante responsável, o usuário, que é o responsável pela máquina, é responsável pela salvaguarda dos dados. Recomenda-se que os dados relevantes sejam salvos através de disquetes em sistemas externos secundários, quer dizer, o disquete ou qualquer outra mídia, um pendrive, um computador externo. Eu diria que seria interessante guardar em mais de um lugar, porque pôr uma zebra, dar um pau na máquina, no CDC da máquina, tá? Você perde da máquina. Aí você vai no pendrive, o pendrive dá falha, como a gente pega esses pendrive sem marca aí, às vezes você perde tudo que tem nele, né? Então eu diria gravar aí no computador e no pendrive, tá? De um computador da firma, né, externo, não do computador da máquina, um computador externo da área de programação, tem um backup lá e num pendrive. Agora, o que eu diria, ter uma administração, observar os arquivos, uma administração organizada, para não ter perigo de você sobrepor um arquivo, tirar um backup mais antigo em cima de um mais recente e sobrepõe, e você perde às vezes um programa que você já tinha otimizado ele em função de um mais antigo que você tem ele com situações mais atrasadas, sem essa otimização, e aí você põe um em cima do outro e perde o novo. Então você tem que ter uma organização para você ter as versões daquele programa, qual é a versão mais atualizada, para você saber utilizar e apagar a mais antiga, ok? Agora eu vou mostrar as telas de entrada e saída de dados para eu ter uma noção de como funciona na máquina, mas nós vamos entrar em detalhe de operacional, ok? Quando eu abro a minha memória LC da máquina, isso aqui são os arquivos que estão armazenados. Lembrando que as telas FANUC eles podem variar de uma máquina para outra, de uma versão para outra, tal. Então pode ser que o que você tenha na sua fábrica não seja igualzinha a essa, tá? Mas o princípio mantém o mesmo. Então não se assuste que às vezes você fala, olha isso aqui e fala, mas o meu diretório de programas, isso aqui é a página do diretório de programas, está aqui, mas escrito aqui em cima, ó, diretório de programas. Aqui é onde estão armazenados os programas que estão na memória da máquina. Tá? Então eu tenho aqui a utilização, ó, memória usada, memória livre, quantidade de programas que tem carregado na memória, quantidade de livres, limite de programa. É uma memória relativamente pequena, não é tão grande assim. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho no diretório de programas, eu tenho aqui o número do programa e o nome dele aqui. Tá? Então, o número dele, como nós vimos na aula 5, né, que é estrutura para programas FANUC, na aula 5 a gente fala sobre essa estrutura de programas. Tá? Então, um programa ele é vai de O1 a O9999, né? E seguido de um nome, tá aqui o nome entre parênteses, é o padrão, né? Então aqui eu tenho algumas funções que no curso de operação a gente vai falar sobre isso aí. Então isso aqui é o que está na máquina. Então para ele vir para cá, ele sai de alguma mídia ou de algum computador, ok? Ele é transferido para cá, é gerado uma cópia para cá, tá? Como que é feito? Então, eu venho aqui no sistema, né? Entro no menu principal sistema, depois eu entro em entrada e saída de dados, E/S. Tá? Então, ó, esse aqui do menu principal, ó, sistema, depois E/S, que é entrada e saída de dados. Aí eu seleciono aqui na unidade de onde está
meu arquivo que eu quero passar na máquina. Tá? Então eu seleciono, porque aqui ó, eu não tenho essa tela fechada sem esse aqui ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir todas as opções que eu tenho de comunicação, as mídias de comunicação que eu tenho instaladas, tá? E aí, eu selecionando essa mídia, vai aparecer aqui os arquivos que eu tenho na minha mídia. E aí eu vou selecionar o arquivo que eu quero e vou mandar escrever. E aí ele vai escrever na máquina, tá? Ele vai escrever na máquina e vai passar, você vai ver esse texto correndo aqui até que vai sair escrito completo aqui, ó. E aí você vai dar OK e esse arquivo de programa já vai estar naquele diretório. Se você entrar no diretório aqui, se você entrar no diretório aqui, você já vai ver esse programinha que você passou para a máquina. Como que ele vai entrar aqui? Ele vai saber que ele tem que ser encaixado aqui. Ó, um programa, relembrando aqui a nossa aula 5 lá, de estrutura de programas FANUC, ó, todo programa ele começa num parênteses, num porcentagem, e termina em um outro símbolo de porcentagem. Tá? Depois de toda, ele lê o que está aqui dentro, então ele vai ler o que está entre os sinais de porcentagem. Então, relembrando a nossa aula 5, né, estrutura de programas FANUC, nós vemos que quando uma máquina vai ler um arquivo para dentro da memória MC, ela vai procurar a simbologia. Quando ela lê essa porcento, é início de leitura, ela vai começar a ler o programa, vai começar a armazenar, até o último símbolo, o próximo símbolo de porcentagem, não é o último, o próximo, que é o fim de leitura. Então tudo que tiver dentro aqui ela vai ler para a máquina. Então ela vai ler isso aí como um arquivo. Como ela vai saber que é do arquivo? Então o número que ele colocar aqui, ó, que nem 545, esse aqui é o nome dele, ó. Usinagem, esse número, P31, pequeno. Então ele vai colocar esse nome naquela tela lá com esse número na frente, na ordem crescente, tá? Quando você abrir na máquina para ler, você não vai ver esse O545, você vai ver daqui para baixo. Esse O545 ele vai parte do cabeçalho. Ele vai ver da N60 que você está vendo aí para baixo. Tá? Então a leitura que ele vai realizar, que ele vai ler isso aqui, ó, ele parou aqui, ele vai parar aqui. Então você vai dar OK e terminou. Tá? Então essa é a condição de você entrar com um arquivo na máquina. Para você sair com ele da máquina, você vai selecionar também para onde vai sair, né? Aqui sempre você, quando vai entrar, da onde vai entrar é aqui, e quando vai sair, da onde vai sair. Para onde vai sair para cá, tá? Então aqui você seleciona o tipo de arquivo que você está tirando. Aqui no caso está tirando o programa. Nesse caso aqui, ó, ele está tirando um backup da máquina inteira. Ó, de O1 até O 9999. A hora que dá OK, vai sair num arquivo só. Ele vai abrir uma tela assim, ó, pedindo para você dar um nome. Aí você vai dar um nome escrito tudo, TXT, por exemplo, né? Tem que ser em formato texto só, tá? Tudo, né? E dá salvar aqui, ó. Aí ele vai tirar todo o programa da máquina nesse arquivo só. Seria um backup da máquina inteira, tá? Agora, se eu quisesse só um programa, porque eu coloco assim, vamos supor, O835, daí eu escrevo aqui número inicial 835. Aí eu deixo aqui em branco, ou põe 835 aqui também, né? Ele fica de 835 a 835. Aí, a hora que ele dá o número desse arquivo aqui, ó, eu ponho O835. Não é necessário, eu poderia colocar o nome que eu quiser, mas se eu estou tirando o arquivo O835, por que eu não vou colocar esse como o nome dele? Aqui eu coloquei tudo porque eu estou tirando tudo. Mas o nome do arquivo aqui é bom que ele seja inteligente, né? Então aqui, por exemplo, o arquivo ó, é O0982. Então esse aqui é um arquivo ó, que já foi salvo aqui nesse disquete aqui, ó, com esse número. Tá? Então ele vai ficar, se o 835, 832 e tal, ele vai salvar assim. Ok? Então, para entrar na máquina, ler, para sair da máquina, escrever. O canal de comunicação está aqui.
Aqui, ó, quando eu seleciono um canal de comunicação, eu posso configurar ele, tá? Então, ó, aqui está o canal, ó. Eu entro aqui em ajuste, nessa mesma página, tá? Ajuste, e está aqui também, ó. Se você olhar aqui, está aqui ajuste, ó. Nessas outras telas está aqui também, ó, ajuste aqui, ó. Tá? Então, eu entro aqui em ajuste e vai abrir essa tela aqui para mim. Aí você, apertando esse quadradinho aqui, dá um clique nesse quadradinho aqui com o mouse, ele vai abrir todos as mídias de comunicação. Aí você pode configurar uma a uma. Quando for disco, quando esse canal for disco, está marcado aqui, ó, você vai selecionar ele como disco, ele vai aparecer só o código de entrada e saída. Vai ser sempre ASCII2 e ASCII2. E o end of block, é fim do bloco, sempre com LF, que é o line feed. Tá? Então você vai configurar sempre assim, um disquete, um pendrive, Agora, quando for computador, quando for por cabo, né? Aí você vai ter que configurar a velocidade de saída. Ele vai habilitar isso aqui para você fazer a configuração. Aí teria que ver a capacidade do sistema de comunicação, né? Para configurar isso aqui. Ó. Isso aqui que está em fundo mais claro aqui é o que estava configurado para um determinado tipo de comunicação. Tá legal? E isso aqui é válido para todos os arquivos. Tá? Aqui está selecionando, quando eu apertei esse quadradinho aqui, ó, aqui ele aparece alguns dados de comunicação. Ó. Tá? Esse E aqui, no caso, é um pendrive. Ó. É um pendrive que está espetado lá. O A seria o disquete, o C seria uma pasta lá no disco rígido, que estaria aqui, né? Estaria aqui, nessa memória aqui, ó, o drive C, né? Uma pasta lá. Bom, funciona assim então, tá? Mais detalhes sobre as comunicações aqui nos cursos de operação a gente vai falar com mais clareza aí, especificando, ensinando o caminho certinho do menu principal, como é que você faz a preparação, tal, tá? Isso aqui é só para saber como é que funciona a interface, tá? Então, desculpe aí não ter penetrado muito nessa, quem estava com a expectativa de trazer série de dados mais clara, né? A gente não tem entrado, mas isso aí vai ser matéria para uma aula posterior, ok? Por enquanto ficamos só nessa. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam e clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.